Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Fabrício e neste vídeo vamos analisar os indicadores fundamentalistas, indicadores de rentabilidade e de endividamento da empresa CBR3, a Companhia Energética de Brasília. Mas antes de iniciar nossa análise, gostaria de te convidar para inscrever-se aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificações. A análise deste ativo foi uma solicitação da Fernanda Lima, que é seguidora aqui do canal, e ela em comentário no vídeo de um outro ativo sugeriu para analisarmos os indicadores desta empresa. Vamos falar um pouquinho da história desta empresa. A SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, ela é uma empresa de geração de energia e holding, com sede em Brasília, sendo parte do grupo CEB, ou SEB. A empresa ela possui uma sociedade mista, e apesar do serviço ser descrito como de fornecedora de energia e gás, o foco da empresa é ser holding. Como holding, ela participa da sociedade de 10 empresas. As principais, no entanto, são a SEB Geração, que foi criada no ano de 2000 com o objetivo de gerar e comercializar energia produzida pela usina do Paranoá, a SEB Lajeado, que é usada como uma empresa de participação para geração e comercialização de energia pela usina hidrelétrica de Luiz Eduardo de Magalhães, a SEB Iluminação Pública, que é encarregada da manutenção e expansão da infraestrutura da iluminação do Distrito Federal, e outras empresas às quais a SEB também serve como holding são a SEB Gás, a BSB Energética, Corumbá Concessões, Energética Corumbá, FACEB e ASSEB. Falando agora de privatização, o que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Depois de meses de negociação, em dezembro de 2020, a parte de distribuição de energia da SEB foi privatizada. Então, o braço ali que fazia toda a distribuição da energia, ela foi privatizada no ano de 2020. Essa parte de distribuição foi arrematada por 2,51 bilhões pelo grupo Neoenergia, que foi um valor bem superior ao lance mínimo estipulado pela SEB, que foi de 1,42 bilhões. O objetivo da privatização dessa subsidiária era aumentar os recursos do caixa da empresa, da holding no caso, que passava por dificuldades há anos. A concessão para a iniciativa privada também proporcionará mais investimentos e, consequentemente, uma prestação de serviço mais eficaz e de melhor qualidade ao consumidor do Distrito Federal. Eu não irei aprofundar falando sobre a privatização, mas em 2019 e 2020 a empresa ela saiu de um patrimônio de 3,7, 3,8 bilhões, isso antes da privatização, para 1,5 bilhão em 2021, no pós-privatização. Ou seja, a SEB ela teve um lucro monstruoso com a privatização do braço de distribuição de energia, que foi distribuído em forma de dividendos aos acionistas, e, consequentemente, sem a parte da distribuição na holding, ela reduziu muito seu patrimônio. E um outro fator também muito relevante foi o desdobramento das ações da SEB, de 1 para 5, tendo em vista a obtenção de maior liquidez das ações. Só para ilustrar seu entendimento, imagine que você tivesse uma ação da SEB no valor de R$100 e com este desdobramento você passaria a ter 5 ações no valor de R$20. O montante que você teria investido seria o mesmo, mas em menor valor e maior quantidade de ativos. Então é por estas e outras que após este desdobramento e após a privatização da SEB Distribuição, tornou-se um divisor de águas e alguns dos indicadores apresentam valores que não são constantes devido ao lucro com a privatização. Você entenderá melhor logo após a análise dos indicadores que iremos realizar agora. Então o ticker da companhia que iremos analisar é o CEBR3, que é SEB3, ou Companhia Energética de Brasília. O valor de mercado da SEB é superior a 1 bilhão. O número de ações deste ativo e dos demais, que é o total de ações da empresa, está em 72 milhões. É uma empresa do setor de energia elétrica. A cotação na data da gravação deste vídeo do ativo CBR3 está em R$14.
é um ativo que tem pouca liquidez, apenas média de negociação ao dia de R$ 47 mil. A variação deste ativo nos últimos 12 meses, a mínima chegou a R$ 10,78 e a máxima R$ 21,48. Como podem ver, aqui no gráfico da SEB de 2019 até agora, está em tendência de alta devido a essa movimentação da privatização de um braço aí da empresa, né? A parte de distribuição. Agora iremos falar um pouquinho sobre os indicadores fundamentalistas, ou indicadores de valuation. O primeiro deles é o PL, que é o preço sobre lucro. O indicador preço sobre lucro ele é muito utilizado pelos investidores. Ele indica em quantos anos o investidor teria seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído em forma de dividendos. É como se fosse um payback, né? Ele lhe diz quantos anos você terá seu dinheiro investido de volta. Então, para este indicador, quanto menor, melhor. No caso aqui, o PL, o preço sobre lucro da SEB3, né, CBR3, está em 6,85. Então, um pouco mais de 6 anos, quem investe na SEB teria o retorno de volta. O Dividend Yield é o segundo indicador fundamentalista que iremos analisar. Esse indicador ele representa a rentabilidade relativa dos dividendos pagos nos últimos 12 meses e é calculado levando-se em consideração quanto cada ação gerou de lucro com dividendos sobre o valor dela mesma. Então, quanto maior for, melhor. Aqui no caso, está um valor exorbitante, 108%. Isso é atípico e ocorreu na mesma época que a empresa fez desdobramento de suas ações e distribuiu o lucro da privatização com os acionistas. Essa distribuição chegou a ser de R$ 50 de dividendos por ação. Ou seja, isso aqui não é real, né? Isso aqui foi devido a este movimento da empresa de fazer a privatização ali de uma subsidiária. O terceiro indicador que iremos avaliar é o EV/EBITDA. O resultado deste indicador ele é considerado em anos. Quanto mais baixo, menos tempo uma empresa leva para ter o retorno de seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Então, quanto menor for, melhor. Aqui no caso está super baixo, está excelente, 2,08. E o quarto indicador fundamentalista é o LPA, que é o lucro por ação. Ele é considerado muito importante, pois apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ação, né? Isso quer dizer que para cada ação que a empresa possui, ela gerou o resultado líquido de R$ 2,06. Então, quanto maior for esse LPA, melhor. Agora analisaremos os indicadores de rentabilidade, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior o ROI de uma empresa, melhor, pois demonstra que a gestão da empresa tem sido cada vez mais eficiente em gerar lucro. É ideal quando é superior a 15%. No caso aqui da CBR3, está em 17%. O segundo indicador é o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Ele considera a capacidade que uma empresa tem de gerar capital, de gerar lucro, quando é considerado tudo que foi investido nela, medindo a rentabilidade que pode ser esperada tanto pelos investidores quanto pelos credores. Em nossa análise, quanto maior, melhor. No caso aqui está em 17%. O nosso terceiro indicador de rentabilidade é a margem líquida. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter boa parte da receita em lucro líquido. Desta forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. Por outro lado, quando a margem líquida estiver baixa, significa que não há espaço para erros, Portanto, qualquer eventual contratempo pode ser suficiente para neutralizar o lucro ou levá-lo a prejuízo. Ideal que seja superior a 10%. No caso aqui está exorbitante, 55,6%. O nosso quarto indicador é o EBIT por ativo. O EBIT por ativo é a capacidade que a empresa apresenta de gerar lucro com base no seu patrimônio. Então, quanto maior for a relação EBIT por ativo, maior é a geração de lucro por parte da empresa e, consequentemente, melhores os seus resultados para o investidor, para os investidores. Então, aqui, este resultado da margem líquida e do EBIT por ativo, ele refere-se ao ganho com a privatização no período, ou seja, não é um resultado constante. A empresa ela não apresenta um lucro constante, nessa proporção. Aqui no caso,
se deve à lucratividade com a subsidiária de distribuição. E o nosso quinto indicador de rentabilidade é o KGR. O KGR, ou taxa de crescimento anual composta, é um indicador que ele mede a taxa de retorno de um investimento em um determinado período. No caso, ele mede o crescimento da receita nos últimos 5 anos, ou melhor, é uma taxa que mede o retorno ponderado e constante da empresa ao longo dos anos. É ideal que seja superior a 10%. No caso aqui, o KGR da CBR3 está negativo em 40,8%. Este resultado ele é atribuído à privatização, que, conforme dito, ele reduziu o patrimônio, da empresa de aproximadamente 3,8 bilhões para 1,5 bilhões. Então, esse resultado da diminuição do patrimônio reflete neste indicador. Agora falaremos dos indicadores de endividamento da CBR3. O primeiro deles é a dívida bruta pelo patrimônio líquido. Quando este indicador estiver muito alto, é um sinal de alerta, pois ele indica que a empresa tem gastos elevados com pagamentos de juros. Quanto menor estiver essa relação, melhor. No caso aqui, está zerado, significa que a empresa não tem dívidas. O segundo indicador de endividamento é a dívida líquida dividida pelo EBIT. Este indicador ele serve para analisar o nível de endividamento de uma empresa. Seu resultado ele demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida no cenário em que o EBIT dele permanece constante. Se o resultado for abaixo de 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar suas dívidas em um bom prazo, Como aqui está negativo, significa que a empresa está no azul, ela tem mais caixa do que dívidas. E o terceiro e último indicador de endividamento que analisaremos é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas no curto prazo. Quando o resultado é menor do que 1, ele indica que a empresa não tem capacidade financeira para honrar seus compromissos no curto prazo. Já no caso dele ser maior que 1, é um indicativo de que a empresa conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros no curto prazo. É ideal que seja superior a 1. Se ele for superior a 1,5 é excelente. Aqui no caso está em 2,61. Tem muito caixa essa empresa, ela não tem dívidas. E para finalizar, o valor intrínseco da empresa. Aqui no caso eu não fiz o cálculo da metodologia utilizada pelo Barsi, pois na metodologia dele utiliza a média dos dividendos dos últimos anos. E como tivemos um pagamento atípico devido à venda da SEB Distribuição, este valor daria muito distorcido. Então fiz aqui o cálculo apenas da fórmula de Graham, que no caso deu R$ 23,51. Este seria o valor teto do ativo segundo a fórmula de Graham. Então, se esta metodologia estiver correta, temos uma boa margem de segurança deste ativo, que ele pode chegar até 23,51. O lucro líquido da CBR3 é superior a 147 milhões, é excelente também. Então, pessoal, como puderam ver, este ativo ele tem bons indicadores fundamentalistas. Os indicadores de rentabilidade acabam sendo distorcidos pelo lucro que a empresa teve com a privatização, então não são reais. E os indicadores de endividamento também acabaram sendo afetados, A empresa está com muito caixa devido ao lucro, Isso reflete nos indicadores. Mas me conte logo abaixo deste vídeo, você investe nessa empresa? Tem ela em sua carteira? Eu particularmente não tenho este ativo em minha carteira e ainda não me sinto confortável para incluí-lo, mas historicamente empresas geradoras de energia são perenes e um dos melhores setores da bolsa para se investir. A SEB está passando por reestruturação e aparentemente tem tudo para tornar-se uma grande empresa do setor de energia elétrica. E este, pessoal, foi mais um conteúdo aqui de nosso canal, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no canal e nas redes sociais, eu aproveito para deixar o convite. Clique em inscrever-se e taca o dedo no joinha. Um grande abraço a todos.